Shalom, igreja, paz. Podemos assentar. Vocês também, em nome de Jesus, né? Para descansar um pouquinho. Foi muito fascinante do céu o que aconteceu ontem. E eu não esperava estar aqui trazendo uma palavra. Meio-dia, eu atravessei muitas guerras esses dias, muitas mesmo na mente, muito ataque na mente. E a gente nunca está pronto para nada, né? A gente acha que está. Então, às vezes, Deus ele deixa a gente um pouco só, como foi falado aqui no início, para a gente poder entender que a gente tem que ser 100% dependente dele para todas as coisas. E eu, meio-dia, no comando do meio-dia, eu entrei no meu quarto, que é o meu quarto de oração, e eu falei com o Senhor assim, no meu altar, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim? E Deus, ele fala de várias formas. A palavra do Senhor ela vai falar que ele falou de muitas formas pelos profetas. E ele fala até no vento. Até no vento que passa, Deus fala. E eu não esperava o Senhor responder tão rápido assim, porque depois da oração, eu parti para a casa da minha mãe, ali, Miguel Couto, e eu me assentei no sofá, e não demorou muito, eu abri o celular, eu não fico olhando toda hora, mas eu abri, e aí eu vi a mensagem do pastor Marcos falando isso. Ele falando, pastor Yala, a senhora pode trazer uma palavra? Eu falei, meu Deus, o senhor respondeu rápido assim. Porque não é fácil estar em cima e no lugar do propósito que Deus muitas vezes te coloca. Para muitos pode ser fácil, né? Tem uma desenvoltura maior, tem uma tranquilidade maior, tem um temperamento mais favorável. Nós sabemos que são 4 tipos de temperamento, né? Fleumático, sanguíneo, colérico, né? E tudo mais. Uma pessoa fleumática, ela consegue dominar o altar com muita facilidade, porque ela é ultra calma. E uma pessoa sanguínea, colérica, ela muitas das vezes ela tem um confronto com a ansiedade. E essa ansiedade, muitas das vezes, ela é potencializada pelos problemas e as dificuldades que a gente trava no percurso da vida, no dia a dia. Porque cada um tem o seu processo, cada um sabe onde o seu calo aperta. E cada um sabe, quando olha para o espelho, aquilo que tem que suportar em seus próprios nervos. O que você consegue suportar? A demanda da carga emocional, que muitas das vezes traz um abalo psíquico mesmo. E a gente precisa estruturar tudo isso no Espírito Santo de Deus. Então, eu falei com o Senhor, poxa, Senhor, tá bom, eu vou lá então, obedecer, amém. E o Senhor, eu falei, eu vou falar do quê? O que o Senhor quer que eu fale? E Ele falou para mim, né, fala do impacto da unção do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, a palavra que Deus me deu foi de 2 grandes heróis da fé. Para a gente aqui fazer um contraponto da vida de cada um rapidamente, porque não podemos nos estender muito. E essas 2 pessoas, as quais eu vou falar numa síntese, é Davi e Sansão. Uma em Juízes 13 e a outra lá em 1 Samuel 16. E eu só vou falar, depois vocês podem conferir em casa, porque são textos conhecidos. E eu só vou falar até o ponto da escolha. O ponto onde o Espírito Santo vem sobre eles. Onde uma pessoa comum, uma pessoa que nem nasceu, que foi o caso de Sansão, já tinha sido consagrado e ungido no ventre para um propósito. Então,
esse é o caminho da palavra hoje. E eu não sei em qual dos dois você vai se encaixar, ou se é que você se encaixa em algum dos dois. Porque eu não sei as dificuldades às quais você está passando na sua vida. E o que eu posso dizer de Davi é que ele foi um ungido de Deus. Quando o Senhor manda o profeta fazer unção, ele fala assim, vai lá, e eu tenho ungido ele para mim. Pronome possessivo, meu. Ele não ungiu Davi para ele mesmo. Ele ungiu Davi para ele. O autor da própria vida que deu a Davi, ele falou, esse é o meu ungido. Por quê? Porque Saul, ele foi aclamado e levantado rei por causa do povo. Porque até então eram os juízes, os profetas que comandavam a nação. A contragosto de Deus, Deus obedeceu e falou, então toma o teu rei. E ele foi fiel até um certo momento. E na nossa vida a gente também tem que perceber isso. Até qual momento nós somos fiéis? Até qual momento nós estamos obedecendo? Até qual momento o processo está nos empurrando para fora do propósito? Porque você não andar no propósito significa você sair do traçado que ele escolheu para você. Então, ele não se responsabiliza mais pelos resultados os quais virão sobre a sua vida. Porque ele deixa sobre você e sobre mim o livre-arbítrio de escolher. E tudo que nós escolhemos plantar, nós colheremos mais adiante. Então, com Davi, o que eu posso dizer, aquele que ele tinha um coração obediente, adorador, um temor a Deus e um amor a Deus, porque ele mesmo antes da unção, ele sozinho nos pastos, cuidando das ovelhas, ele ficava com a harpa, entoando cânticos a Deus. Então Deus já estava no coração dele, o coração dele já estava ocupado. O seu coração está ocupado com o quê ou com quem? Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração é um coração idólatra, não adianta. Você estará pendendo para idolatria. E assim foi. Então, nós temos um momento antes e depois da unção de Davi. E no capítulo 15, Deus condena Saul pela desobediência. Porque ele fala assim, vai lá, pega o reino dos amalequitas, destrói tudo, acaba com tudo, não deixa nada e ninguém vivo, consagra a mim. Principalmente o rei. Mas ele deixa Agog vivo e também as coisas dos despojos que ele achou mais interessante. Só que ele achou que Deus não viu. Mas Deus vê tudo. Tanto vê e ouve que me ouviu um pastor. Né? Então, o que acontece? Depois disso, não adiantou o profeta Samuel rogar por Saul, porque já tinha passado. Aí é que está. A gente brinca com Deus às vezes. A gente brinca com os propósitos do Senhor às vezes, achando que Deus não está vendo. Mas Ele vai deixando a gente ir, até que o Espírito de Deus vai embora. Quando o Espírito de Deus vai embora, a casa fica vazia. Mateus 12 vai dizer que uma casa vazia, ela tem que ser preenchida. Porque ou ela é preenchida pelo Espírito de Deus, ou ela é preenchida pelos demônios. Então, quando você tem a sua casa, Deus me livre, ocupada pelos demônios, grande tormento, como o de Saul, você sofrerá. E tudo não vai dar certo mesmo. Porque quem conduz todas as coisas para o caminho certo é o Senhor, através do seu Espírito, que sopra no nosso ouvido, no nosso íntimo, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. A Bíblia fala isso. Que ele fala assim, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o caminho, andai por ele. Quando você anda no caminho do Senhor, você pode
pode não ter 100%, né, de realizações, porque não é assim que funciona também. Mas as promessas às quais o Senhor tem te falado, um momento depois da aprovação do processo, elas vão surgir. Talvez não da maneira e da expectativa que você tenha traçado na sua mente. Que a nossa mente ela é muito criativa. E então, às vezes, a gente está ali morrendo afogado e a gente espera o barco, o iate, né, vir ali, mas venha um barquinho feito de madeira, de plástico, inflável. E você não quer subir, porque você quer o iate. Então, você vai morrer afogado ali. Aí, o que acontece? Depois disso, dessa unção e dessa escolha, o que eu posso dizer para vocês é de Davi, é que o óleo desceu sobre ele através da obediência de Samuel. E não foi qualquer óleo. Você pode pesquisar na Bíblia. Toda vez que o Senhor fala de azeite, o qual simboliza o Espírito de Deus, ele fala do melhor azeite. Na viúva brotou o melhor azeite, o azeite puro. E ele fala assim nessa palavra, vai até lá, com o chifre, enche o chifre do melhor azeite. Eis que te envio à casa de Ishai, Jessé. Escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Ele falou, tu o ungirás para mim, aquele que eu te apontar. E foi um dos erros do profeta achar que aqueles 7 filhos de Jessé preencheriam a expectativa de Deus por causa da sua aparência, por causa da sua capacitação, por causa das suas habilidades. Ei, isso é um ledo engano, porque a gente às vezes não tem nada para dar na nossa concepção, mas é a nós que o Senhor está procurando. Aqueles que são vazios de si. Aqueles que são vazios do orgulho. Aqueles que são vazios do eu posso, do eu faço, do eu aconteço. Do que só está bem se eu estiver lá. Então, quando faltou um, Deus bradou e falou, não é esses não, faltar mais um. Irmão, hoje é o dia de você sair de trás das malhadas, falta você. Falta você. Deus não te esqueceu. E a palavra vai dizer em Provérbios 16, versículo 4, que Deus fez todas as coisas nessa vida com um propósito específico. Você foi criado com um propósito específico. Eu só não sei qual. E nem sei o meu mesmo também, muitas das vezes. Tanto que eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Hoje foi a palavra, mas amanhã pode ser uma subida ao monte, amanhã pode ser uma visita na casa do meu irmão, amanhã pode ser uma oferta na casa do outro. Todos os dias nós temos que perguntar, Senhor, o que queres de mim? Hoje, nesse dia, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o centro da vontade do Senhor é o melhor. Então, depois que ele foi ungido rei, ele continuou tocando a sua harpa. Ele continuou fazendo as coisas que ele fazia. Só que houve uma potencialização. Ei, orastuia cada raça. Aquilo que você faz, que eu não sei bem o que é, mas que serve muitas das vezes para o teu sustento. Se prepara, porque vai sair mais gostoso, vai sair potencializado. E através, às vezes, de um bolo que você faz, Deus te dá uma vovó, uma empresa aí, vovó Alzira, fazendo propaganda aqui, marketing. Então, nós não podemos desprezar o nosso início, nós não podemos desprezar o nosso pouco. Nós temos que saber que o azeite ele vai sempre multiplicar enquanto nós tivermos a vasilha para colocar ele, para encher. E depois que ele apanhou o chifre e ungiu na presença dos seus irmãos, aí vem
A partir daquele dia, o Espírito de Yahweh se apoderou de Davi. O Espírito de Yahweh, que é o Espírito de Deus, ele está procurando os adoradores, os quais ele quer fazer com que sejam apoderados pelo seu Espírito. Para que você amanhã chegue no seu trabalho melhor, desempenhando funções melhores, você cresça, o seu ciclo mude. Para que você seja carregado de uma unção extraordinária, de rompimento. Porque muitas das vezes a gente não sai dessa roda do inferno que quer prender a gente no espírito de miséria, no espírito de pobreza, no espírito de escassez, no espírito de autocomiseração, de coitadinho. Agora, se Deus te chamou para pregar, prega. Se Ele te chamou para louvar, louva. Se Ele te chamou para cantar, cante. E se Ele no momento te chamou até para limpar os átrios dele, limpe. Ele está te vendo e tudo isso será potencializado. Porque depois do toque da harpa, a autoridade desceu. E foi através do toque da harpa que os demônios saíam de Saul. Olha, não tem como, né? A física fala isso, uma pessoa ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no espaço. Também na casa de ninguém pode. E também uma pessoa quando entra, outra tem que sair que não concorda. Porque o espírito da discordância, ele é o espírito que não está agradando ao Senhor. Então, quando Saul discordou de Deus e achou que ele, na arrogância dele, podia ficar com os despojos, ele arrogantemente, ele tomou para si a sua própria perdição. E foi assim até o final. Então, o poder que estava emanando de Davi e a autoridade que estava emanando de Davi fez com que o próprio Golias fosse derrubado. E o propósito de Davi, na sua essência, foi livrar o povo dos filisteus, como de Sansão também foi. Quem venceu Golias não foi Davi, foi a unção do Espírito que estava lá. Quem vai fazer você vencer não é você mesmo. Não é no seu próprio poder, no seu conhecimento, no mestrado, doutorado. Nem quando às vezes a gente fica aí achando que é esse caminho que vai dar, não é esse que vai dar. Quando Deus quer, basta uma palavra, basta um instante, basta uma situação, basta um encontro, que tudo muda. Davi tipifica Jesus e seu reinado futuro, de obediência e submissão do coração. Ele é de Belém Efrata, chamada cidade de Davi, da tribo de Judá. Lucas 2 fala isso, onde Jesus nasceu. E ele é o rebento de Davi, Jesus é. E Sansão. Sansão, em Juízes 13, o que a gente vê é que a mãe dele era uma pessoa estéril. Sabe, Deus acaba com toda esterilidade. É uma esterilidade o quê? Na mente? Não consegue falar uma língua diferenciada para ir para outro país mesmo, porque às vezes o Senhor quer te preparar para você fazer uma viagem, você precisa ter uma fluência. É o que você não consegue? Você não consegue ler? Você não consegue o hebraico, o grego? Para Deus não há esterilidade, foi Ele que nos fez. Ele faz com que nós consigamos romper esses limites. Ele mesmo é que faz, porque foi o anjo que apareceu para Manoá, da tribo de Dan, e falou assim, a sua esposa não pode gerar, mas ela vai ter um filho. E ele falou assim, e esse filho será consagrado a Deus desde o nascimento, será nazireu, e ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel dos jugos do filisteu. E o menino, por ser nazireu, não podia beber bebida forte, não podia tocar em gente morta, não podia cortar o cabelo. E Deus está falando para nós, olha só.
Eu estou te preparando para uma unção violenta. Se separa. Eu estou te preparando para o que está por vir na sua vida, uma promessa que eu te prometi. Se prepara. Não fala com ninguém. Se recolhe. Fica quietinho. Vai para a igreja. Louva o meu nome. Faz o que você tem que fazer quietinho, se esconde debaixo das minhas asas. E está você encontrando comigo falando, você nem sabe, eu já fui no culto, Deus falou que tem uma promessa maravilhosa na minha vida, e não sei o quê. E o teu óleo está sendo gasto. E o Espírito está falando assim, ai que tolice, porque eu estou falando para não falar, eu estou falando que é no secreto comigo, que eu estou desenvolvendo projeto. Aí Satanás entra e atrapalha tudo e vai dizer que sou eu que estou falhando. E assim foi com Sansão. Ele foi consagrado, a mãe dele obedeceu, ele nasceu e ele teve grandes vitórias, né? Ele fez coisas extraordinárias, porque o Espírito de Yahweh o dirigia. No versículo 25 do capítulo 13 vai dizer, Sansão estava em Maanedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahweh o dirigia. Você sente o Espírito em você? Você sente diariamente o Espírito se movimentando em você? Aí, às vezes, a gente fala, estou ouvindo coisa demais, mas não é. Se você está na conexão certa, é o Espírito falando com você. É o Espírito te direcionando. É o Espírito te dando força. É o Espírito te capacitando. É o Espírito falando até assim, não entra naquela loja ali não. Vai acontecer um assalto ali, quer ver? Aí você, assalto, não tem nada acontecendo aqui. Aí você, tá bom, dá mais 2 passos para frente e entra os meliantes dentro da loja. Você, porque isso aconteceu essa semana. Então, quando você sente verdadeiramente o Espírito se movendo em você, você não é mais guiado pela sua carne. Você não é mais guiado pela sua mente própria. Pela sua própria consciência, porque os seus pensamentos estão levados cativos a Cristo. E ele fala, tende a mente de Cristo. Renovai-vos a vossa mente, transformai-vos a vossa mente. Porque da mente procedem os pensamentos. E os pensamentos contaminados, muitas das vezes por uma palavra que você recebeu negativa, muitas das vezes até de maldição, vai fazer com que você fale, eu não posso, porque fulano acabou de dizer que eu não consigo aquele negócio, porque eu não sou capaz ainda, que eu tenho que terminar, não sei o quê. Mas Deus está falando é com você que Ele está se movimentando, porque para Ele é de um jeito, para Ele é de outro jeito, para Ele é de outro jeito. Mas você tem que saber se o Espírito está se movendo e está te dirigindo. Então, o erro de Sansão, a carne, a concupiscência da carne. Porque ele se prostituía com as filisteias, ele tomou prostitutas para si no decorrer do caminho, desobedecendo ao Senhor, bebeu vinho. E no final das contas, depois que a primeira esposa dele morre, que também era filisteia, e ele matou, aí todos sabem, pela sua força extraordinária, o leão, né, e fez muito mais bravuras, aí ele cai na mão de Dalila. Pela obstinação. Pela obstinação. Porque o Senhor falava assim, não procurem para vós mulheres de outro povo. Judeu, israelita, tem que casar com mulheres da mesma raça, do mesmo povo. Por causa dos ensinamentos do Senhor. Para proteger o Senhor, os ensinamentos dele, o Espírito. Então, toda vez que ele fazia uma proeza, o Espírito do Senhor se apoderava dele. E ele, nas suas mãos, sem nada ter, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Uma força extraordinária. O que é que de extraordinário você está precisando hoje? Qual é a unção específica que você está pedindo ao Senhor?
Você precisa sair de uma estagnação, de um ciclo que não rompe. Você precisa avançar, como o pastor Marcos fala na pregação dele. Avance, querido. Você tem que avançar para as coisas de Deus e para as coisas seculares, porque a gente também trabalha, a gente também estuda. E qual é o rompimento que você está precisando? É na sua família, é a libertação de um ente querido, é o seu filho que não está te obedecendo. A unção de Deus, ela está aqui. E o Espírito do Senhor está aqui. Então, depois disso tudo, Sansão, e não obstante seus grandes feitos, após o envolvimento com Dalila, foi aprisionado. Teve seus olhos perfurados, para então voltar ao Senhor. Olha o que precisou acontecer. Olha o que a obstinação de uma pessoa faz. Ouve os ensinos, ouve os profetas, ouve os conselhos, ouve todo mundo falando, e a pessoa continua ali. E ele voltou para o Senhor e pediu misericórdia. E ele mais uma vez pediu: Senhor, me dá força contra os filisteus. E ali, derrubando as colunas do templo de Dagom, matou mais de 3.000 homens. E ele matou mais filisteus em sua morte do que em vida. E a força de Sansão era extraordinária. E ele julgou e liderou os filhos de Israel por mais de 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. E agora vamos ver, irmãos, depois da vida de Sansão, porque esse foi o seu fim. Ele morreu junto com os filisteus ali. Mas o propósito de Deus foi alcançado. Porque desde o início Deus falou: Ele vai libertar o meu povo da mão dos filisteus, do jugo dos filisteus. E isso foi alcançado. E com Davi a mesma coisa, porque o Golias ficava afrontando o povo e disse: tá, vamos fazer então um trocadilho aqui. Se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. E Davi falou: não, aqui ninguém vai ser escravo de ninguém. Deus é maior, Deus é mais. E está dando um up para nós a questão do Espírito de Deus, da unção do Espírito de Deus, porque nos traz ânimo, nos traz incentivo, nos traz esperança. Entre esses dois heróis da fé, é a unção do Espírito de Deus que fez toda a diferença. Nada nós podemos. Nós precisamos ter um coração humilde, um coração manso, um coração receptivo e pedir e clamar a Deus. Davi teve coragem, autoridade e força potencializada. Davi tocava a harpa para livrar Saul dos ataques dos demônios. Davi chegava os demônios, tocando a harpa, e os demônios saíam. Davi, assim como Sansão, ambos com suas imperfeições, foram escolhidos para um propósito específico. E os propósitos deles foram alcançados. Agora, Davi respeitou o processo após a unção. Sofreu anos com a perseguição de Saul. Ele respeitou o tempo oportuno para se assentar no trono. E se ele se precipitasse, perderia tudo. Precisamos de discernimento dos tempos e das estações. Precisamos discernir o tempo oportuno, porque quando você recebe a palavra profética, ela é apenas a semente que vai ser gerada, e o Senhor vai trabalhar, e o Senhor vai te observar, e o processo vai se levantar, e você precisa continuar firme e fiel. Porque se você se precipitar um dedinho, você ou perde tudo, ou entra na promessa antes do tempo, e aí vai dar ruim também. Então, não se trata do potencial e nem da força. Se trata de quem é que tem o óleo na cabeça. Aleluia. Quem é que tem o óleo na cabeça? Quem é que é guiado pelo Espírito Santo? Porque ele fala: se vocês sois filhos de Deus, sois guiados pelo meu Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o óleo desce, e a unção desce, e a coisa acontece. Deve haver um alinhamento do tempo com o propósito, para não desperdiçar o óleo. Porque quando você fica na obstinação, o óleo vai sendo gasto.
ele vai caindo e você vai se enfraquecendo. Você precisa ter essa renovação diária. Precisa ter força, precisa ter ânimo. Isaías 40 vai dizer: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O processo da águia acontece de tempo em tempo. Ela precisa se renovar por completo. E para isso, ela mesma, sozinha, ela se afasta e vai para o penhasco mais alto. E ali ela precisa trocar as penas, ela precisa trocar o bico. As penas ela vai arrancando. E o bico ela se choca contra a rocha. E depois ela sobe. E fica lá sozinha, até nascer tudo de novo. Porque se ela continuar com o bico velho, se ela continuar com as penas velhas e pesadas, as caídas, ela vai morrer certamente. Então, qual é o processo que hoje você escolhe? Quer arrancar as penas? Quer arrancar o bico? Quer subir mais alto na montanha? Para obter a renovação do Espírito do Senhor? Então, ao contrário de Davi, Sansão não obedeceu a Deus, cedeu aos seus assédios, se corrompeu com as filisteias e a consequência foi desastrosa. Devemos observar que em todos esses atos poderosos praticados por esses heróis da fé, que está escrito lá em Hebreus 11:32, o rol dos heróis da fé, não ocorreu por conta da estratégia, mas sim porque o Espírito do Senhor se apoderava deles. A questão aqui é o impacto da presença do Espírito Santo, que faz toda a diferença. A unção do Espírito de Deus é que nos faz vencer todos os obstáculos. E agora, nem Jesus ousou fazer alguma coisa sem a presença. Depois de ter sido batizado, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus como uma pomba. E o poder desceu sobre ele. Então ele estava pronto para realizar os milagres e as maravilhas. Por isso que o coxo andou, por isso que o cego viu, por isso que o morto ressuscitou, por isso que Isaías 61 foi completamente cumprido. Quando ele entrou no templo e leu Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e a promulgar a época da graça do Senhor. Ele selou o livro e falou: está cumprido. Então, se o próprio Jesus, ele não ousou fazer nada sem o Espírito, irmãos, por que a gente vai ser arrogante e nós vamos ousar? Não podemos nada sem Deus. Isso é definitivo e pronto. E depois o Espírito Santo também veio sobre os apóstolos. Jesus foi assunto aos céus e falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos 1, recebereis poder. Ele falou: você vai receber poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Sem o Espírito Santo não tem poder, não tem progresso. Sem o Espírito Santo não tem rompimento, não tem mudança. Nem cura e nem libertação, e nem autoridade contra as trevas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E por fim, Atos 2, onde, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Quem quer ser cheio do Espírito hoje aqui? Quem é que precisa hoje de uma unção diferenciada?
Quem é que precisa que o óleo caia sobre a sua cabeça? Quem é que precisa romper nessa noite? Eu não sei se você está satisfeito, mas eu vou chamar daqui a mais alguns minutos, aqui na frente, quem quer o óleo sobre a sua cabeça. Os pastores, os missionários, os evangelistas vão ler. E o nosso apóstolo aqui no livro dele, Semeadores de Fogo, na parte que ele fala da unção do Espírito Santo, ele fala assim, os benefícios da unção. E eu quero que, em nome do Senhor Jesus, você saia daqui hoje com os benefícios dessa unção. Eu quero que hoje eu e você consigamos romper com os grilhões, com as barreiras. E ele fala assim no livro, na página 41, veremos a seguir a sequência dos benefícios que a unção traz. Irmãos, a unção traz cura interior, traz liberdade, capacita a igreja para ganhar almas. A unção libera sabedoria, a unção dá poder, traz alegria, cura os enfermos, assegura a luz acesa. A unção capacita o governo do Espírito Santo. A unção quebra todo jugo. A unção mantém a igreja preparada para o arrebatamento. A unção faz prosperidade. A unção tira o fardo. A unção é manifestação do Espírito Santo. A unção restaura a vida, a unção traz multiplicação. Mas você só vai conseguir essa unção se você se conectar verdadeiramente com o Espírito Santo, sem ficar dependendo de uma palavra do altar de ânimo, de encorajamento, de bravura, como de Davi e de Sansão. Porque você vai alcançar essa unção através do seu desejo pessoal de se relacionar com Ele. Através da intimidade com Ele. Isso você consegue orando, jejuando, buscando. Não tem jeito, não tem outra forma. E a presença vem, a glória vem. E ele diz aqui, a substância do Altíssimo e o poder dele vem. A substância. A substância. Vai direto para o seu DNA. E vai mudando tudo. E vai tirando a esterilidade. E vai fazendo o estéril ser mãe de filhos. E a substância tira o vício. E a substância vai preenchendo. E vai mudando o ciclo que vem se repetindo pelos espíritos familiares dos seus antepassados. Ele só precisa de um na brecha. A unção já está destinada, diz ele no livro, na página 33. A unção já está destinada a cada um de nós antes de nascermos. Deus tem um plano perfeito para os seus filhos aqui na terra, bem como uma unção específica para cada um. A unção de Davi foi específica, a unção de Sansão foi específica. Há uma unção específica para você hoje aqui. Quem quer receber essa unção, esse óleo fresco, esse óleo que renova, que tira o cansaço, esse óleo que vai potencializar suas conquistas. Deus tem um plano perfeito para seus filhos aqui na terra, bem como uma unção específica. Por isso Paulo escreveu, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Efésios, eu chamo o ministério de louvor. E eu